Dessa vez a gente vai de propriedades coligativas. Antes de ir direto para as questões, porque esse canal aqui, os vídeos são direcionados para resoluções de questões. Mas dessa vez eu vou quebrar um pouco a tradição e vou comentar um pouco sobre o conteúdo, certo? Propriedades coligativas são efeitos que dependem apenas da concentração do soluto. Então a gente estuda aí esses 4 efeitos coligativos, que é tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia, certo? Então como é cada efeito desse? Como é que acontece isso daí? Bem, imagine que você tem água pura, só água, e você tem água com sal, certo? O fato de ser uma solução de água com sal muda as propriedades físicas ali da água, por exemplo. A água ela tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, água pura. Já a água com sal, ela vai ter um ponto de ebulição mais elevado, certo? Vai ter um ponto de congelamento mais baixo, ela não vai congelar a 0 graus Celsius. Como é água com sal, ela vai congelar a uma temperatura mais baixa do que 0 graus Celsius, certo? É por isso que algumas pessoas jogam sal ali naquelas caixas térmicas que estão com cerveja e tá com gelo. É por isso que alguns países eles colocam alguns aditivos na água do radiador para que não congele a água do radiador no inverno, certo? Então você tem aqui esses 4 efeitos coligativos, certo? Tonoscopia, ebullioscopia, crioscopia e osmoscopia, certo? Aí você só comentando cada um aqui, deixa eu só botar o apontador laser, pronto. Aqui, na tonoscopia você tem a diminuição da pressão máxima de vapor. Ebullioscopia, aumento do ponto de ebulição, que era aquilo que eu estava falando. Esses dois aqui era o que eu estava comentando. Crioscopia, diminuição do ponto de congelamento. E osmoscopia, aumento da pressão osmótica. Aqui a gente vai ver a osmose, certo? Então, bora direto para as questões. Qualquer dúvida você deixa aí, certo? Beleza. O gráfico abaixo apresenta a pressão de vapor em atm em função da temperatura em graus Celsius de 3 amostras, 1, 2 e 3. Se uma dessas amostras for de água pura e as outras duas de água com água salgada, o que podemos afirmar? Beleza, então está aqui esse gráfico. Analise aqui um atm, que a pressão aqui, ó, pressão subindo assim, temperatura aumentando assim, beleza. Então, veja só, tá aumentando a temperatura aqui. Opa, numa temperatura 1 aqui, essa substância da curva 1 já atingiu um atm, beleza. Mas você tem que aumentar mais um pouco a temperatura para que a substância 2 também atinja um atm. E aumentar mais um pouquinho aqui para que a substância da curva 3 também chegue em um atm. Beleza? Então a substância 1, o que é que a gente pode entender com o gráfico? O que é que pode ser dito com o gráfico aqui? Essa substância 1, ela precisa de uma menor temperatura comparado a essas aqui para chegar a essa pressão. E essa substância 3 precisa de uma temperatura maior do que as outras para também chegar a essa pressão de 1 atm. Aí a alternativa diz o seguinte: a amostra 1 é a amostra de água salgada. Bem, a gente sabe que tem 3 substâncias. Uma dessas substâncias é água pura e as outras duas são água com sal, certo? Se aqui na tonoscopia você tem a diminuição da pressão de vapor, quando você coloca um soluto em água pura, por exemplo, essa substância aqui, certo? Ela vai ser a que tem maior pressão de vapor, certo? A substância 1 vai ser aquela que tem maior pressão de vapor. Se você pegar aqui para uma mesma temperatura, vamos supor todo mundo a essa temperatura 1, certo? Na temperatura 1, essa tem essa quantidade de pressão aqui abaixo. Voltando aqui, mesma temperatura. Essa substância vai ter essa pressão e essa substância, como a gente viu, vai ter essa pressão aqui. Entendeu o que eu estou fazendo? Eu estou comparando todo mundo a uma mesma temperatura para ver que pressão ela vai apresentar. Então perceba que essa aqui, vamos fixar essa temperatura, vai ter essa pressão. Então a substância 1 é que tem maior pressão, certo? Se tem a maior pressão é porque ela é a substância mais diluída. Então não tem como ela ser uma água ali salgada, porque das 3
ela é a que tem a maior pressão de vapor, e a gente sabe que uma é água pura e outras duas é água com sal. Então a água pura é que vai apresentar maior pressão de vapor, porque quando você coloca um soluto em uma solução, a pressão máxima de vapor vai caindo. Então não tem como ser essa A. A amostra 1 é a mais volátil. Beleza. Se ele está comparando todo mundo a uma mesma temperatura e essa substância apresenta maior pressão de vapor, então de fato ela vai ser a mais volátil. Beleza? Então de cara aí já apareceu a resposta, mas só continuando, a amostra 2 é mais concentrada que a 3. Não vai ser a mais concentrada, a 3 é que vai ser mais concentrada. A amostra 1 é a menos volátil, não, pelo contrário. Na temperatura 3 em 1 atm, a amostra 2 ainda não entrou em ebulição. Está dizendo aqui na temperatura 3 em 1 atm, a amostra 2 ainda não entrou em ebulição. Na verdade, na temperatura 3 aqui, em 1 atm, você está aqui, a substância 2 está aqui, ela já entrou sim em ebulição, certo? Então a resposta aí, letra B. Próxima questão. 3 soluções aquosas de nitrato de sódio, nitrato de alumínio e glicose com concentração 0,5 mol por litro foram aquecidas em 3 beckers, sob as mesmas condições ambientais, até a ebulição. As temperaturas das 3 soluções foram monitoradas com 3 termômetros devidamente calibrados. Então você tem aí essas 3 soluções. Essa da esquerda de nitrato de sódio, a do meio de nitrato de alumínio e a última aí à direita de glicose. A primeira coisa que você tem que reparar é a natureza aí desses solutos. A glicose é molecular. Essas outras duas aí, nitrato de alumínio e nitrato de sódio, são iônicas. Quando essas duas forem colocadas em água, vai acontecer uma dissociação iônica. Vai ter a separação aí desses íons. Como assim? Repara aí. Você tem aí o nitrato de sódio, ele vai separar em um sódio e um nitrato. Agora esse de nitrato de alumínio vai ter um alumínio aí mais 3. Você tem aí a separação, né? Tudo isso daí é íons, né? Você tem essas cargas positivas para os cátions e negativas para os ânions. Então alumínio e 3 aí ânions nitrato. Já a glicose, por ser molecular, não vai ter essa separação. E se os efeitos coligativos dependem só da quantidade de soluto, perceba que uma solução que tem esse nitrato de alumínio, ele vai ter mais coisas dissolvidas, porque vai ter essa separação. Então ela é que vai manifestar mais fortemente aí esses efeitos coligativos. Ele vai ter a menor pressão de vapor, maior ponto de ebulição, o mais baixo ponto de congelamento, maior pressão osmótica, certo? Mas bora aí para o que a questão está pedindo. A solução que a 25 graus Celsius apresenta maior pressão de vapor e a solução que apresenta maior temperatura de ebulição são, respectivamente. Bem, a maior pressão de vapor que vai ser a glicose e o maior ponto de ebulição vai ser aí o nitrato de alumínio, certo? Beleza. A osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução de concentração 0,15 mol por litro de NaCl possui a mesma pressão osmótica da solução presente nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução de concentração 0,20 mol por litro de sal tem como consequência. Então, peraí. Olha só, a gente vai comentar isso daqui primeiro e depois vai voltar, certo? Imagine que eu tenho esse meio aí isotônico, como assim? A concentração de dentro da célula e a concentração do meio em que ela está são iguais. Então não vai ocorrer aí osmose, porque a osmose sempre vai ser, anota isso aí, osmose você tem a passagem da água de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então você tem aí dois meios, o meio em que a célula está, e vamos considerar o outro meio, a célula.
Então, tem aí um meio maior do que o outro para a água circular? Não. Então, você não tem esse fluxo aí. Agora, nesse hipotônico aí à direita, você tem que o meio em que a célula está é menos concentrado em comparação com o interior da célula. Esses pontinhos verdes aí estão dando essa noção, certo? Então, a água sempre vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, a água entra na célula e a célula enche. Isso não é legal. E o hipertônico também não é legal, porque agora é o contrário, é a situação inversa. Você tem um meio em que a célula está mais concentrada do que o interior da célula. Então, se a água vai do meio menos para o mais concentrado, então a água vai sair de dentro da célula e ela vai dar aí essa murchada, certo? Então esse pontinho verde tem uma legendinha aí, concentração absoluta em relação à célula, e essa setinha aí, movimento das moléculas de água. Nessa primeira aí da esquerda, isotônico, você tem tipo esse equilíbrio, né? Então só voltando para cá, você tem o quê? Você tem dizendo para você que a concentração da célula é igual a essa daqui, e você está colocando a célula nesse meio aqui. Então o que é que vai acontecer para a água? Será que a água vai entrar na célula ou se a água vai sair da célula? Bem, se a concentração dentro da célula é 0,15 e do lado de fora é 0,20, o lado de fora é mais concentrado. Então a água vai sair do meio menos concentrado que a célula e vai para a solução. Então a célula, ela vai perder água. Então a resposta é a transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução. Beleza? Então só para finalizar, volumes iguais de soluções, sendo uma de glicose, solução X, e outra de sacarose, solução Y, são postas em contato através de uma membrana semipermeável, permeável à água e não permeável à glicose e à sacarose. Então só passa o soluto. Opa, dá tempo de terminar aqui. Então perceba que a água ela veio desse meio para esse, por isso que esse ficou mais elevado aqui, ó, tem maior volume. Então se a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a gente já pode dizer que a solução Y tem maior pressão osmótica que X, certo? Ela é mais concentrada, quem é mais concentrado vai ter maior pressão osmótica, beleza? Então você não precisa nem ler as alternativas aí, beleza? Então eu peço para que você se inscreva no canal se esse vídeo te ajudou, beleza? Então até a próxima resoluções de questões. Compartilhe aí com seus colegas que têm alguma dificuldade com química, jogue nos seus grupos de escola, nos seus grupos de estudo e mandem pedidos aí nos comentários que resoluções de questões você queria. Então até a próxima, esse vídeo ficou um pouco extenso, mas tudo bem, valeu!